bem-vindos ao Empreendedoras no Ar. Primeiro episódio de 2024 e estou aqui ao lado de Lu Azevedo. Diga, Lu! Oi, gente, tudo bem? Mais uma temporada cheia de convidados maravilhosos que vão agregar na sua vida profissional, na sua vida pessoal e, claro, né, fazer o crescimento e o sucesso dessas Com pessoas que estão aí. Eu sou a Lá Analista e esse ano teremos inovações por aqui, alguns quadros interessantes. Mas vamos começar trazendo aqui um conteúdo de valor muito bacana. Sim. Falando, sim, para você, empreendedora que está sempre aqui conosco, que aproveita para aprender também um pouquinho e dividir as suas dores. Vamos falar de uma empresária que está aqui no mercado, que está inovando também com o seu negócio. Eu vou colar aqui, porque, gente, olha aqui. Olha aqui. Gente, é um histórico aqui que vocês não têm noção. 7 folhas. Então, a gente está aqui hoje com a Paula Galetti, que é empreendedora. A empresa dela se chama Zelo de Zebra e queremos trazer aqui bastante empreendedoras com negócios diferenciados, criados por elas mesmas, porque eu acho que isso aí também, né, Lu? Ajuda muito quem tá do outro lado. Ela é jornalista e redatora publicitária, estudante de pedagogia, estudiosa de brincadeiras desplugadas e tradicionais. Tá aqui em Itajubá hoje, mas já morou em muitas cidades, São Paulo, veio de Juiz de Fora, é mineirinha. Casada com o Rodrigo, mãe de 2 lindezas, a Amália e a Ana. E tem uma doguinha chamada Bianca. Essa, então, é a Paula. Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Empreendedoras no Ar. Bem-vinda. Obrigada, meninas. E como surgiu esse negócio aí? Conta pra gente. Porque, olha, gente, eu tava aqui conversando antes com ela. Zelo de Zebra, olha que linda. Vocês não têm noção como é interessante a empresa dela. Porque hoje a gente vive tanto no mundo tecnológico, as crianças já acordam com tela, né? Já começa a teclar aí com 1 ano, 2 anos. Começa a criança começa a chorar, o pai vai lá, já pega e dá o celular pro filho. E você veio para inovar, para trazer essa diferencial pra gente, né? Para facilitar, né? Para os pais também. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho. A Zelo de Zebra, Cuidar e Brincar, ela, na verdade, a primeira logomarca dela é de 2016, quando eu nem pensava. E ela começou, de fato, a funcionar em 2022. Então, olha quanto tempo que isso foi gestado, né? Eu vinha dessa preocupação minha mesmo como mãe, de ver a minha filha e os amigos dela muito ligados na tecnologia. E eu fazia muitas brincadeiras em casa, brincadeiras que eu aprendi na infância. E aí eu falei, gente, aqui tem um universo, né, a se desbravar que vamos dizer, que tem espaço para trabalhar por aí. E aí eu comecei a trabalhar, né, essa ideia. O início, né, é cuidar e brincar, a ideia da empresa. A ideia era mais, assim, megalomaníaca, sabe? Uhum. Queria um negócio gigante, um coworking, mães, filhos. E aí eu falei, não, deixa eu adequar para minha realidade, que eu não tenho esse capital aí para começar as coisas tão grandes. Então, assim, vamos começar mais devagar. E aí eu comecei a comercializar brinquedos e itens lúdicos, né, diferenciados. E que fossem desplugados e minimamente plásticos. Porque o plástico também é uma coisa que me assusta muito, sabe? É uma coisa que me preocupa bastante. E aí eu comecei a fazer curadoria de alguns produtos, achava uns produtos diferentes, trazia para a empresa. Aí achei uma pessoa que fazia cladoscópios lá no litoral de São Paulo, tudo artesanal, tudo feito à mão. Cladoscópio é um brinquedo maravilhoso porque ele cria fractais, né, visuais, é lindíssimo. E ele atende uma faixa de idade muito ampla. Dessas crianças bem pequenininhas, elas gostam muito, se encantam, até um adolescente pode ganhar também um caleidoscópio. Então eu comecei a fazer essas pesquisas, do que eu ia trazer, do que eu não ia trazer. E aí, dessa pesquisa, fui pesquisando, assim, e eu virei a doida do livro de brincadeira. E hoje em dia, o meu foco é muito mesmo estudar as brincadeiras desplugadas e tradicionais. Gente, isso é tão bacana, porque ouvir você falando aí, remete muito à minha infância. A infância nossa, a gente não tinha acesso a tanta tecnologia. Eu fui a ter acesso a computador mesmo, eu já tinha uns 14 anos. Uhum. E a gente tinha muitas essas brincadeiras lúdicas mesmo. A gente brincava de bete, de queimada. Sim. E eu acho tão importante essa fase de você vivenciar os bastidores. Hoje, a gente vive um mundo tecnológico de muito vício em telas. Eu vejo mesmo, a gente viu um caso aí recentemente na televisão no reality, a menina surtou de 1 semana sem tela.
Então, isso é tão importante de trazer isso e as crianças respeitarem o tempo de poderem mexer com tecnologias. Isso é importante, a gente vivenciar essa parte da infância, né? Trazendo para a pessoa que está escutando, pensando em ideias de negócio. Você sempre, quando vai criar algo, você precisa pensar no cliente, né? Isso é algo que está tendo demanda? Vai fazer sentido? Porque às vezes a gente se apaixona por uma ideia e nem sempre aquela ideia é a ideia que está todo mundo querendo. Mas hoje eu acho muito interessante, é uma ideia de negócio que tem campo pela necessidade, né? Como a Lu trouxe nesse exemplo aí, e até trazendo para o que a gente já estudou lá no clube do livro, no livro Nação Dopamina, a doutora Anne, ela fala muito sobre essa questão do vício, né, nessa dopamina que vem de shorts de YouTube, de pequenos vídeos, de joguinho de celular, é altamente viciante, né? Então, assim, eu vejo que vai surgir uma demanda, e nós já estamos vendo aí na prática, né, no dia a dia, o quanto que a criançada está precisando de desplugar, é uma necessidade, e o quanto nós pais, que muitas vezes deixamos nas telas, por necessidade, tanto porque eu não consigo atender 100% do tempo, né, aquela criançada, porque já foi-se o tempo em que a gente podia deixar filho correndo solto na rua, não pode mais. Mudou muito, né? Então, quando eu era criança, minha mãe, sei lá, me viu 1h da tarde, depois na hora de dormir. Não sabe nem cadê, não conseguia nem ligar. Marrom, né? Chegava. O que rolou nessas 10 horas, ninguém sabe, né? Então, ia na casa de um, ia na casa de outro, subia no pé disso, naquilo, ia no clube e tudo sozinho. Hoje já não dá. Então, eu acho que também quando você cria algo, quando você tem uma empresa, você tem que ter em mente se eu criei uma solução para alguém. Porque o empreendedor, ele é um solucionador de problemas. Então, qual é o problema que a minha loja vai solucionar, que a minha empresa vai solucionar? Essa é a primeira sacada que a pessoa tem que ter. E o segundo, se você está alinhado com os valores. Eu acredito que nesse caso, a Paula está nos dois momentos. Exatamente. Né? Tanto alinhada com o que você gostaria, você criou algo que também é a sua realidade, porque você tem uma criança de 3 anos. Isso, e uma de 11. E uma de 11, então você já vai entrar logo na adolescência ali, que também a galera tá totalmente viciada, né, em celular. E, Paulo, mas pensando no seu modelo de negócio, assim, o que você buscou na hora de criar? Você decidiu por um público? Ou você olhou para suas 2 meninas e o que você tem, você vai criando? Ou você falou, não, eu vou fazer bebês, não, eu já vou começar com a idade X até a última idade? Porque isso é algo que eu também tenho que pensar, no tipo de mãe que eu quero atingir. Isso. Eu, desde o início, vamos dizer assim, eu não tive uma orientação correta. Acho que eu comecei meu negócio de uma forma errada, inclusive, porque foi muito no intuitivo. E, tipo assim, eu tive que perder muito tempo e muito dinheiro até entender qual que era a faixa que eu gostaria de atender, né? Eu, por exemplo, assim, hoje em dia eu já não priorizo, por exemplo, atender a primeira infância, porque eu acho que a primeira infância ela está muito bem atendida. Por outro lado, uma lacuna que eu percebi que estava ali no mercado, e são produtos que quando eu trouxe para essa faixa etária deu muito bom, foi os pré-adolescentes. Porque a criança pequena, você tem muita coisa para ela, muita oferta de produtos e serviços para a criança pequena. Para o adolescente também, porque aí já começa a questão da maquiagem, a questão da música, outras coisas. Mas o pré-adolescente, ele fica num limbozinho ali, que quando eu comecei a trazer, por exemplo, jogos para essa faixa etária a partir de 8 anos até os 11 anos, começou a sair muito rápido esse tipo de produto, porque tem pouco no mercado pensado para eles. E aí eu comecei a pensar... Mas foi tudo assim, não é a forma como eu recomendaria ninguém começar o negócio. Que eu dei muito murro em ponta de faca até entender quem que era meu público, até entender o que eu gostaria de trazer, o que eu não gostaria de trazer, entendeu? Então teve o Natal de 2022. Tudo que eu tinha para esse público, e eu não tinha me preparado tanto para isso, os primeiros produtos que acabaram foi do pré-adolescente. Olha. E aí eu comecei a observar o mercado também fora e tudo. Aí comecei a observar que o único produto, por exemplo, assim, que eu achei para presentear um amiguinho nosso, né, pré-adolescente, foi na Boticário, tinha uma versão daquele perfume, daquele Quasar, né, uma versão assim meio pré-adolescente, mas não existe esse atendimento a esse público. É verdade. Porque eles não gostam de brinquedo em si, mas também não... Ou fica só no futebol, e aí você vai ter que dar todo mundo a mesma... Eu tô nessa fase, ou né? videogame, né? Meu filho tem 9 anos, aí quando eu vou comprar presente, é a pior coisa, porque
acaba que você tem que ficar olhando. Aí tudo é 7 anos, ou é muito lá pra frente, né? Isso. Já é um adolescente. Tá escrito a partir de 7, mas na verdade não era tão ideal para 7 anos, né? Um war. E aí, eu achei interessante também você trazer sobre essa preparação. Apesar de trabalhar com isso, né, com as mentorias, eu sempre falo que eu gosto primeiro o progresso, depois a ordem. Mas, ao mesmo tempo, dependendo do tipo de estratégia que o empreendedor, né, iniciante, ele cria, às vezes ele pode acabar com o capital de giro dele nesses pequenos erros, né? Sim. Então, a sugestão é que faça-se... sim, né? Pelo menos o plano de negócios, porque ali tem, no item 2, a segmentação de clientes e os custos e despesas, né? Lá no final. Já ajuda bastante, assim, sentem-se aí, pesquisa no Google, dá um jeitinho de achar. No meu Instagram tem aula disso também, gratuito lá para todo mundo, mas é muito importante. A Paula trouxe essa questão, porque eu vejo muita gente que gasta absurdos, assim, e depois, às vezes, acaba o ânimo. Sim. Porque eu acho que isso é o mais desafiador, porque dá uma sensação de fracasso, de errei e gastei e não valeu a pena, e até eu recuperar isso, aí a pessoa fala, vou ser CLT que tá mais fácil. É verdade, eu não tinha experiência nenhuma prévia com empreendedorismo, né? Minha família toda é de funcionários, somos todos ou concursados ou CLTs. Então, vamos dizer assim, foi até um negócio muito... disruptivo. Muito. Assim, a família toda ficou até um pouco impressionada, assim, né? Mas foi uma coisa muito bacana. Não tive apoio, assim, falar assim, teve apoio da família toda, não. Não tive no primeiro momento. Mas algumas pessoas apoiaram, né? Inclusive, meu marido me apoiou demais. E, vamos dizer assim, o capital de giro que eu tinha para começar a empresa foi um fusquinha que ele tinha me dado de presente. Aí eu falei, não quero, né, eu preciso de dinheiro. Aí ele vendeu o fusquinha para poder trazer o recurso para ser meu capital de giro. E eu sinto, assim, que realmente eu me perdi muito no início pela falta de planejamento mesmo. Sim. E pela falta até de... como eu não sabia exatamente como é que seria feito isso, eu não tinha experiência prévia nenhuma. E se você pensar bem, não tem muito concorrente para você ter uma visão. Você criou uma coisa... copiar. Sim, ela criou do nada, assim. Principalmente porque é o seguinte, o que existe nessa área de desplugados, minimamente plásticos e tudo, é um mercado que costuma ser muito caro. Então. Que é a madeira, né? Isso. Aqueles brinquedos de madeira são caríssimos. Os Exatamente. montessorianos. E aí eu gostaria que fosse uma coisa... Não queria uma linha popular, porque isso também você não consegue, mas que fosse uma linha mais acessível. Mais acessível para a classe média e tudo. E, vamos dizer assim, realmente fui buscar essas coisas assim, quem que tá produzindo o que, aonde, o que pode ser. Tem produtos incríveis, maravilhosos que eu gostaria de trazer, mas que não dá, por causa do custo mesmo. Né? Uma coisa boa que recentemente eu descobri foi a questão de usar papelão também, que aí você consegue fazer um produto muito bom, mas ele não é tão caro quanto a madeira e ele, inclusive, é mais fácil, né, de ser reciclado. Eu já vi até casa, né? Casa de papelão. Isso, exatamente. As crianças tiveram da Eu Amo Papelão, que eu sei que Da você Eu Amo trabalha com Papelão. essa linha também. Exatamente. Eu já tive vários produtos deles e eu acho que ia ser um facilitador ter alguém que já fizesse a curadoria, porque eu, como uma mãe de primeira viagem, que não tinha amigos, nem assim, tanta gente que tinha a mesma linha de pensamento e criação que eu tinha, você gasta muita energia procurando e buscando e não encontrando, e acaba que nos aniversários as crianças ganham as coisas brilhantes com pilha, que você torce pro dia que a pilha vai acabar. Nossa, né? Olha, minha mãe e meu pai, eles são assim maravilhosos, eles me ajudam muito com meus filhos, mas eles deram um sapo pra Amália, que ele canta, ele dança e representa. E música, e tipo assim, então ele vai cantando, ele vai mexendo, ele vai brilhando, entendeu? É enlouquecedor, tipo assim, é lindo o sapo, mas nas tipo primeiras assim, 10 vezes você tá bem, agora nas 57 você tá assim, vai já cair. tá querendo jogar o sapo da janela. É igual aqueles brinquedinhos de praia, assim, aí, que você fala, graças a Deus vai acabar. É só 3 dias. eu guardo lá em casa, que pra mim é tipo um símbolo isso. É um brinquedo muito, muito legal, ele é pequenininho, muito legal, que ele é um brinquedo de plástico, que foi dado no McDonald's, no Lanche Feliz, pro meu sobrinho quando ele tinha uns 3 anos, ele agora tem 21. E ele passou pelo meu sobrinho, passou pelos meus outros 2 sobrinhos, passou pela minha filha mais velha e tá agora com a minha filha mais nova. E tipo assim, é aquele filminho que você vai, sabe, você vai
você vai apertando e vai passando os slides. Sei, eu adorava esse. eu lembro. É dele. lindo, é do Ursinho Pooh, mas eu acho aquilo assustador. Porque vocês pensam bem, olha os milhões que foram fabricados desse num dia só. E vamos dizer assim, esse é um produto de 18 anos, ele tá perfeito, ele tá intacto. Porque plástico não se desfaz. Né? Não degrada, né? Não E cadê degrada. esses brinquedos? A gente não E vê. cadê esses brinquedos? Ah, estão no fundo do oceano, né? Estão virando microplástico, estão se desfazendo nem lá. fale. Então, assim, eu acho isso assustador. Entendeu? É um brinquedo maravilhoso. Aí, por exemplo, assim, uma coisa que eu busquei, um produto que eu trouxe, que agora, inclusive, até já esgotou os que eu tinha, mas um produto que eu quis trazer foi o teatro de sombras feito de papelão. Porque aí você tem a mesma função ali, slide, né? Você tem aquela mesma proposta, mas ele vai, em um ano, aquilo ali Já era. e o papelão vai se degradar e assim vai. Porque, e eu fico pensando assim, gente, acho que o McDonald's deve lançar pelo menos umas 12, eu umas tive 12 tanto linhas por ano, não é? E a criança quer... E é só uma das empresas, imagina. É só uma das empresas com só um produto de uma linha, sabe? É assustador isso. E a Kinder Ovo também. Os bonequinhos do Ai, nem Kinder me Ovo. fala, Eu tive aquele coleção lá. dos leãozinhos. Então. Você lembra do Kinder Ovo? leãozinho? Eu lembro. Mas eles têm aqueles plastiquinhos que vem dentro do plastiquinho, é infinito. exatamente. Na verdade, o chocolate mesmo... A Livinha nem ninguém come vê. o chocolate, que ela não gosta. Ela O já vai chocolate eu direto acho no... maravilhoso, mas não vale a pena pra ter o chocolate. Não. Não, o chocolate você cheira, acabou. Mas é difícil pra gente, como pai e mãe, não vencer as lágrimas, né? Então, assim, a gente tem que ir trabalhando, porque... Mas você sabe que eu acho que eu gostava muito mais da surpresa de abrir o Isso. negócio do que necessariamente a coisa. Eu acho que dá pra criar coisas. Com certeza E dá. você não precisa ser necessariamente isso, né? Então, acho que a criança gosta muito do descobrir, de abrir, Isso. de ver o que é. A gente gosta de abrir pacote, abrir presente. Eu tava falando agora que eu adoro box, né? Eu gosto de comprar porque eu gosto que chegue a box. Então, falando nisso, eu tô animada pra Paula começar o produto de recorrência aí pra ter umas boxes de brinquedos aí chegando, viu? Né? Brinquedos ou ideias de brincadeira pra mamães, Isso, ideias vamos ter sim. né? Eu acho que é muito bacana. Mas até nesse ponto, vamos trazer aqui pro nosso conteúdo de empreendedorismo. Eu vejo que quando as pessoas vão criar um negócio, ou quando elas já têm, elas têm uma dificuldade, às vezes, de entender a diferença de invenção e inovação. Quando eu tenho que inventar a roda, sabe? Inventar, o que eu vou abrir que ninguém tem, ou senão que vai dar dinheiro, ou que dá certo, eu quero abrir um negócio, eu quero empreender. Eu vejo que as pessoas, elas pensam muito nesse inventar. Uhum. E o inventar, ele é muito raro. Hoje em dia, Sim. a gente tá na fase do recriar, do copiar, do se inspirar, né? Não tem problema. Já a inovação é algo que tem que ter pilar de qualquer negócio, né? Então, até aqui, pro podcast, eu falo, Lu, o que a gente vai inovar esse ano? Tem que ter um quadro, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma pesquisa, tem que mudar o ambiente, trazer algo novo. Então, para quem tá aí do lado, você não precisa inventar um negócio, mas você tem que trazer uma inovação. Seja no seu atendimento, tem que ser muito diferenciado, não basta ser um bom atendimento, isso é o básico que a gente já espera. Sim. Porque tem gente que fala assim, qual que é o meu diferencial? O atendimento, meu atendimento é ótimo. Mas ótimo como? Você surpreende, você encanta o cliente? Exatamente. É rápido? Qual que é a sua? Né? Por exemplo, o meu atendimento, ele não é rápido, ele é bem lento. Então, quase parece que é um desinteresse, né? Mas é tudo meio proposital para ver, assim, até o quanto aquela pessoa quer aquilo e o quanto ela é uma pessoa de ação. Porque eu não gosto de emagrecer as pessoas. Então, às vezes, elas me mandam uma mensagem, eu quero fazer parte do marketplace. Aí eu falo, vamos ver se ela quer mesmo. Eu tenho minhas e não é meme, porque eu podia muito bem deixar com a Ana ou fazer a página de venda e ser um negócio rápido. Mas ela tem que passar por uma peneira e a gente tem que conhecer ali. Mas depois, aí o atendimento vem no acolhimento, no... Nossa, você vem aqui na minha casa, eu tô com um problema X, a gente vai. Aí já muda, né, o diferencial. Mas tem que ter uma inovação. A Lu gosta de dar uma reformada, de dar uma Eu sempre gosto de mexer, de mudar trazer linhas novas, trazer novidades. Sim, como foi com o Lip Glow ano passado, né? Eu também gosto muito de falar para a empreendedora que tá aí do outro lado, vou abrir um negócio. Você não precisa inventar a roda, mas você tem que trazer algo que a grande resposta é assim, por que a pessoa vai deixar de comprar onde ela já compra para comprar de mim? Tem que ter alguma coisa aqui. E não pode ser só preço, senão você vai morrer. Sim.
Se o seu negócio depende de preço, vocês têm que ir lá vender nas barraquinhas, assim, com todo respeito. E é um público importante também, né? É um ambiente importante, mas eu falo que às vezes a pessoa não quer ir para esse lugar, mas ela quer criar algo baseado em preço. E aí ela vai ter problema para manter o negócio dela, porque ela não tem o volume que a barraquinha tem. Né? Então, assim, pense muito antes de você abrir o seu negócio se você está criando algo que não é mais do mesmo. Porque quando você cria algo que é mais do mesmo, por que eu vou comprar de você se eu já compro de uma pessoa que eu adoro, já sou cliente há muito tempo, já é tão confortável para mim mandar um WhatsApp para ela, ela já me conhece, já tem meu telefone, o preço vai ser mais ou menos a mesma coisa, e se eu gosto muito de comprar da Paula, eu nem vou pesquisar tanto preço, eu já falo, Paula, eu quero um presente X. Isso. Né? Não sei se você tem essa sacada assim no seu negócio, e quando você cria, quando você faz a curadoria, se você pensa também muito no público que você já tem, ou se você tem aquela ideia de, não, vou trazer algo porque eu acho que vai ser. Como que é a sua decisão aí na curadoria? Pois é, na curadoria eu acho que ainda falta para mim ter critérios mais profissionais. Que hoje em dia eu ainda tô muito apaixonada, sabe? Assim, eu me apaixono e quero fazer aquilo. Às vezes, eu tenho alguns produtos realmente que encalharam. Eu tenho produtos que eu não consegui vender um item dele, porque eu me apaixonei, mas eu me apaixonei sozinha, sem perguntar se tinha alguém mais. Eu tudo pra mim. Exatamente. Exato. E eu, assim, por exemplo, você estava falando de inovação, diferencial e tudo. O diferencial, eu tenho um diferencial que foi, assim, meio inesperado, assim, que eu não imaginava que seria um negócio que ia ser tão legal. As embalagens, que eu faço as embalagens individuais. Legal. Aí, tipo assim, eu gosto de fazer embalagem com papel de revista, mas até para remeter essa questão mesmo, tipo assim, da gente reaproveitar a revista, da gente não usar plástico, coisa e tal. Até a Cláudia, que é uma artesã que faz alguns produtos muito dos mais bonitos da minha empresa, a Cláudia que faz. Eu pedi para ela não colocar meus produtos em sacos plásticos, então ela faz saquinhos de filó que podem ser usados depois, até para ir para a máquina, né? Botar a roupa para lavar na máquina, você pode reaproveitar. Então, as embalagens se tornaram um diferencial que eu não imaginava que seria. E são lindas mesmo. Não é? Eu já comprei, sou cliente da Paula, e você que também quer receber pela embalagem. Exatamente. O que ela vai mandar? Porque nunca é uma igual a outra. Exatamente. Às vezes você pode receber até um manjericão na minha embalagem, entendeu? Nossa, legal. Eu amo manjericão, viu? É bom demais, né? Nossa. Aí, às vezes, eu colo uns botões, as pessoas falam assim, então, por exemplo, esses botões são todos de reaproveitamento também. Eu não vou comprar na loja zero um botão para poder botar na minha embalagem. Sim. São botões que eu fui resgatando da minha mãe, da minha família. Minha mãe é uma grande doadora de várias coisas para minha empresa. Mas porque eu quero ter essa ideia da gente estar sempre reaproveitando. Então, a embalagem foi uma coisa que as pessoas começaram a gostar muito e procurar muito por causa da embalagem, que eu não tinha imaginado que isso seria um diferencial no início. E o outro diferencial, com certeza, foi a questão do atendimento. Porque, às vezes, a pessoa me fala assim, eu quero, sabe, um brinquedo, sei lá, um joguinho da memória das bailarinas. Para uma criança que eu sei que é levadíssima, que sabe? Eu falo, não, esse daqui não é para eles. Esse aqui é para crianças que sentar mais calma. Mas eu tenho outra opção para você. Como é que você pode aproveitar melhor esse temperamento, sabe, dele. Olha que legal. Então, isso é muito interessante. E, normalmente, quando você conquista assim, e as pessoas ganham confiança em você, muitas vezes você fala assim, não, eu não tenho o que você... eu não tenho a melhor opção que você está buscando, mas eu te indico outra coisa. As pessoas começam a ganhar confiança e é interessante, porque você ganha o cliente, você normalmente ganha a família do cliente, você ganha os amigos do cliente, e quando você vê, já é isso. As pessoas já estão te ligando e falando assim, olha, eu preciso de um presente para uma criança de tantos anos, e já deixam a seu cargo. E eu vi uma coisa interessante também, que você ministra uns workshops, né? Workshops, oficinas, né? Isso. E sabe uma coisa que eu pensei que seria muito legal, ser uma ideia, né? Claro, já a gente vai pensando, né? Vai tendo insights. E festa infantil. É legal ter uma oficina, né? Porque às vezes... Eu acho interessantíssimo. Porque o que acontece? Eu fui em várias festas infantis, as crianças ficam correndo igual umas doidas, assim...
Sim. E às Isso vezes... que a Lu não tem filhos, né? Tem Mas ela tem sobrinhos. sobrinhos. Aí isso fica tudo molhado, assim. Aí eles assim, tia. Eu falei assim, por que vocês estão brincando? De correr, só corre. Aí assim, eu acho assim, ter um cantinho pra arte, ter um cantinho. Eu acho legal contratar uma oficina, pra ter um momento. Eu acho demais. Se a Paula Sim. topasse, E assim, sucesso. e tem uma outra empresa que eu acho interessante, que eu acho que casa muito. Você sabe que é o pessoal da cabana, que faz as cabanas? Sim. Eu acho super É legal. o pessoal da primeira infância, não é? Tem a primeira infância. É da Não, Sara? eu não Da sei Sara. quem que Primeira é. infância da Sara. Quem que é? Você já contratou essa pessoa? Já da tia Rê, que é lá do G9. É uma gracinha. Faz aquelas cabanas bonitas pra... Sim, a Tuti Cabana. Isso, exatamente. Aqui em Itajubá tem algumas opções bem legais. Porque eu acho, assim, que dá pra fazer momentos do aniversário de uma criança aí, até pré-adolescente, você falou mesmo, com coisas diversificadas de acontecimentos durante Sim. a festa. Porque a criança acaba nem vivenciando ali a Ou festa. até pra você proporcionar, né? Pra uma criar um experiência. ambiente... Memórias afetivas. Eu acho que isso é sobre trazer a inovação que a gente estava falando até para um evento. Sim. Porque a gente já vê que tem pelo menos o meu, eu sempre faço muito básico, né? De ter a tia da pintura, do rosto, aí tem a tia do balão, né? Que já é plástico. Pois é. Né? A tia do balão, Então, infelizmente, aí nas já minhas é festas legal. não entra. Conta um pouquinho como que é o workshop e se oficina. caberia numa festa. No modelo que eu tenho hoje, não caberia numa festa. Mas eu vou Dependendo se a pessoa tivesse um ambiente, né? Dentro da Isso. festa. Precisa de calma, é isso? Mas eu tô inscrita numa mentoria que Ai. eu quero discutir isso tudo com a minha mentora, como é que vai ser isso, talvez até haja possibilidade. Que hoje em dia é uma oficina muito voltada para autonomia. Igual, por exemplo, assim, uma coisa que eu tenho pavor, por exemplo, oficina de, vamos supor, né? Eu via muito isso lá em São Paulo, nos shoppings, né? Oficina disso, oficina daquilo. Aí, oficina de cupcake. A criança chega, o cupcake tá pronto. Você dá um confete pra ela joga em cima, põe a cobertura, plim, você Aí fez. é só pra ela comer o cupcake, na Só verdade. pra comer. Só que isso daí, você não tá gerando nenhum tipo de autonomia. Então, vamos dizer assim, como as oficinas, elas acabam precisando de um tempo maior pra acontecer, igual, por exemplo, assim, quando eu faço oficina, a de cupcake é um clássico. Uhum. Eu contrato a nutricionista, ela vai e Legal. faz com as crianças. Aí ela faz aguinha saborizada com as crianças. As crianças realmente fazem a massa do cupcake, entendeu? Cada um escolhe qual recheio que vai colocar. Porque, vamos dizer assim, eu não quero a gente fingir que está ensinando. Você Eu quer quero que ela aprenda. que Uma ela- coisa bem Maria Montessori. Isso, que ela realmente sinta, porque a criança se sente empoderada quando você permite que ela faça. Sim. E eu não gosto dessa ideia de sabe, joga o confete, daí não dá. Mas, outra oficina que foi muito legal, que foi uma surpresa, assim, que eu não imaginava que seria tão bom o resultado. Oficina de organização pessoal para as crianças. Que legal! Né? Aí a personal organizer foi na oficina, eu montei junto com ela, a gente fez o programa junto, e ela ensinou como é que você vai montar sua mochilinha para poder levar para casa um amigo que você vai dormir. Aí, tipo assim, já avisei pras mães antes, precisa de uma mochila, precisa de umas peças de roupa Nossa, e super tudo. legal. Aí, uma outra amiga Pra dobrar minha... a roupinha, a Ana organiza, né? Que trabalha comigo. Ela deu pra Livinha aquele... Como é que chama? Uma modeira. É um modelinho, né? E aí ela dobra a blusinha. E aí ele vinha, às vezes, tipo... Gabarito. Gabarito. É. Aí ela põe as roupinhas dela na gavetinha dela e ela mesma que tá dobrando com gabarito. Não é uma coisa que acontece sempre, porque aí também a gente tem que ter disciplina sim. de falar, tem o dia de dobrar roupa. Se criar, dá certo, né, Paula? Dá Se criar o dia das certo, coisas, o dá hábito, certo. pega. Porque Exatamente. criança é muito boa pra pegar hábito. Nossa, a criança, ela quer, tipo assim, ela quer seguir o líder, entendeu? Assim, a criança tá buscando, mas ela precisa ser orientada, porque se ela Sim. não tiver uma orientação, nada disso frutifica, uma organização não se evolui. Tem algumas crianças que vão sair muito bem numa oficina dessa, querer levar isso pra casa. A minha filha teve uma amiguinha dela que fez, que a mãe dela falou, que ela jogou as roupas todas para guardar-roupa e falou assim, agora eu vou arrumar do jeito certo. Já pra minha filha, por exemplo, a oficina entrou de um ouvido e saiu no outro. Não adiantou nada, entendeu? Mas Não falando em filha, o empreendedorismo pra você nasceu da maternidade? Nasceu sim, com certeza.
por vários motivos. Por coisas boas e por coisas ruins. Primeiro, porque eu estava encantada com a maternidade. Uhum. E, por outro lado, também porque eu estava com dificuldade de me colocar no mercado depois que eu tive filhos. Então, vamos dizer assim, foi um meio que... Você estava trabalhando como jornalista. Trabalhava como jornalista, trabalhava em tempo integral e mais um pouco depois. Menino. Porque durante o dia eu era coordenadora de comunicação de uma prefeitura. E à noite eu fazia muitos trabalhos freelance. Fazia muito roteiro, fazia muitos textos de cartilha, fazia livro, fazia várias coisas. E eu era muito workaholic. E quando eu virei mãe, eu fiquei maravilhada com aquilo e virei meio que uma workaholic da maternidade, assim, sabe? Queria tudo saber que tudo de sobre criança. profissional aquilo. mãe, eu te reconheço. Exatamente. E aí, desde que minha filha, a primogênita, nasceu, depois que ela nasceu, eu nunca mais eu trabalhei expediente inteiro. Foi sempre meio expediente. E encontrei algumas pessoas que me deram uma super oportunidade. Eu sempre falo do Ricardo, que foi a primeira pessoa que me chamou para trabalhar depois da licença maternidade. E me chamou para fazer redação publicitária. Eu falei, Ricardo, não sei fazer, nunca fiz. Ele falou, não tem problema. Eu falei, eu tenho minha filha, não tem problema. Às vezes eu vou ter que faltar, não tem problema. Então, assim, ele foi de uma... a gente às vezes espera que uma mulher tenha essa compreensão. Mas ele foi de uma compreensão, sabe? Ele falou assim, não, eu quero... né? Ele tinha uma empresa que se chamava DRPM, lá em Campos dos Goytacazes. Ele falou assim, eu quero o serviço pronto. Tipo assim, não me importa muito onde é que você vai fazer, como é que você vai fazer. Eu falei, mas eu não sei fazer isso. Ele falou, não, mas você aprende, você... E realmente, você é extremamente né? inteligente, Você é inteligente, tem o dom da palavra. Então, assim, eu sou muito grata a ele, porque ele é um homem feminista, sabe? Assim, no sentido de respeitar o feminino. De respeitar, exatamente. Né? E aí você estava falando que o empreendedorismo nasceu aí. Nasceu, porque aí eu comecei a trabalhar para ele, comecei a trabalhar para outras empresas. Aí eu comecei a trabalhar muito freelance para agente de publicidade. Cheguei a trabalhar para 4 agências ao mesmo tempo, assim, fazendo trabalhos freelance, tudo. Mas eu nunca consegui me comprometer com alguém em CLT. Né? Mas porque eu já não queria mais, por exemplo... ainda mais porque eu e meu marido, a gente, né, mudou muito de cidade e a gente não tinha aquela rede de apoio familiar. Tipo assim, falar assim, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho minha sogra. Era eu, ele e a criança, né? Então, eu não queria mais me comprometer com ninguém com CLT. O próprio Ricardo foi um que me deu CLT por um tempo e depois de um tempo eu falei, Ricardo, eu quero ser freelancer sua porque eu quero ter a liberdade de viajar, por exemplo, e não quero ter uma CLT me prendendo com isso. Então foi por causa disso. Depois também em São Paulo, quando a gente se mudou para São Paulo, né? Porque a gente morou no interior do Rio e depois a gente foi para São Paulo. Em São Paulo também eu tive dificuldade de me colocar lá pela questão também da maternidade, né? E toda entrevista de emprego que eu ia, eles falam assim, qual que é o ponto, por exemplo, assim, que te faria... Uma empresa especificamente que eu penso quando eu falo isso, me perguntou, o que faria você não participar de um projeto, participar de alguma coisa nossa? Falei, o depois do expediente. Porque eu não posso. Tipo assim, o meu marido, ele tem um trabalho, né, que é muito dinâmico, um trabalho que ele viaja muito. Ele rodava muito. Hoje em dia, né, a gente se mudou, tá mais tranquilo. Mas ele rodava muito o Brasil, ia a muitos lugares. Eu nunca sabia quando eu podia contar com ele ou não. Então, como é que eu, morando lá na Zona Sul de São Paulo, poderia trabalhar na Venda Paulista, por exemplo, num dia de chuva que a gente não sabe que horas você vai chegar em casa? Sim. De repente, meu marido tá, sei lá, em Brasília... eu tô lá na Paulista presa na chuva e minha filha tá na escolinha lá na Zona Sul chorando que a mãe não chegou. Então, eu tive que abrir mão de muitas oportunidades. Algumas portas realmente se fecharam por causa disso. E aí eu falei, bom, já que o negócio é ser mãe, tô curtindo o negócio, gostei. E eu achava que eu tava fazendo coisas muito interessantes em casa com a minha filha, com os amiguinhos da minha filha. A minha casa era um playground muito legal. Eu falei, gente, esse negócio aqui tem mais... vamos dizer, outras crianças também podem desfrutar disso. Sim. Podem ter um pouco disso, entendeu? Sim, tem um servir. Isso. Tem uma proposta exatamente. de valor linda. Aí a Zelo de Zebra nasce antes da pequena ou... Nasce antes da pequena. Nasceu sim. Não, Quase na verdade, juntas. eles nasceram juntas. A coisa já vinha, eu já sabia que eu ia ter empresa e aí a Amália nasceu. E aí ela me trouxe uma renovação de repertório, né? Que ela agora Sim. está com 3 anos. Ela trouxe uma renovação de repertório. Eu tenho uma história que eu acho muito engraçada. Essa história eu sempre penso que, assim, quando eu penso meus motivos para empreender nessa área, né? Eu lá em São Paulo morava numa casa, né? Que todo um dia lá na cozinha, eu
arrumando cozinha, botando vasilhas para lavar, essa coisa toda. E tá minha filha, a mais velha, a Ana, sentada na mesa com o amiguinho dela, Guilherme, e eles estavam fazendo cartazes para a escola. E eu comprei 3 folhas de cartolina. Falei, ó, uma para cada um e tem uma extra que se errar, vocês têm uma. Aí eu vi eles falando baixinho na mesa assim. Ele falou assim, Ana, caraca, imagina só que aviãozão que dá essa folha de cartolina. Aí ela falou assim, não, Gui, mas a gente não pode fazer, porque se errar o cartaz, a gente vai ter essa pra usar. Ele falou assim, não, então a gente não pode errar, não, mas tipo assim, vamos fazer direitinho porque vai ser um aviãozão. Aí ela falou assim, eu acho que esse avião não... de papel, né? O avião de papel, eu acho que não voa, não, Gui, é muito grande. Ele falou assim, não é sobre tamanho, é aerodinâmica avião. E assim, eles batendo aquele papo, conversando, sabe? E eles faziam um aviãozinho de papel de todos os tamanhos, brincavam muito. Eu achava muito gostoso isso. E uma coisa que eu falei, gente, é isso, sabe? É isso que eu quero mais crianças tendo essa experiência. Tendo essa conversa. Vendo isso. Né? Criar pensamento crítico. Isso. Racional mesmo. Não deixar eles... O que eu acho que mais incomoda na questão das telas também, em um determinado tipo de brinquedo, é que o criativo não vem. Né? Você assiste outras crianças brincando, você assiste tudo pronto, você só aperta botões, então isso é perigoso, pensando no nosso futuro e no futuro deles mesmos, né? Não fazer essas crianças terem pensamento crítico. Então, essa questão de trazer a leitura, e isso serve também para as empreendedoras. A gente fala sempre aqui, estude, leia. Isso não é frase batida, isso é essencial. Se você quer realmente crescer com o seu negócio, com a sua empresa, ou você tem que ser naturalmente um gênio, né? E são raros. A gente vê alguns por aí, mas muitas vezes você vai ter que estudar ou aprender ou quebrar a cabeça. Por isso que às vezes eu brinco que eu gosto primeiro o progresso, depois a ordem. Porque no progresso, assim, na minha mente, é meio que quando você tem as ideias, sabe, uma coisa meio Disney, né? Ele falava isso, tem que ter a hora do tudo pode ser, tudo. Depois a gente vê como. Depois a gente vem aparando. Depois ele sempre fala, né? Tinha o quarto dos sonhos lá, depois tem o quarto do vamos ver, e para depois, não, vamos racionalizar. Mas eu gosto muito dessa ideia do estudar. Ô Paulo, você até me mandou um artigo falando um pouquinho, né? Um artigo do Sebrae, não sei se você anotou alguma coisa aí. Anotei, super recente a pesquisa deles, é do ano passado. Eles fizeram uma pesquisa de maternidade e paternidade no empreendedorismo. Mas eu vou falar pra vocês, eu cortei as informações de pais porque eu achei que fica muito assim, pai versus mãe, sabe? Tipo assim, uma competição, né? Eu não gostei. Tipo assim, né? Tipo assim, ó, a mãe trabalha mais no serviço doméstico, o pai menos. Eu falei, não, vamos trazer os números que são interessantes, mas assim, a gente tá falando de maternidade, então não vou falar de paternidade, não. Né? Antes também de eu vir pra cá, eu fiz uma pesquisa no Instagram sobre a hashtag empreendedorismo materno. Gente, só com esse hashtag, que né, muitas vezes não é usado, né, hashtag nenhum, a gente tem hoje no Instagram 825.856 publicações com esse tema, empreendedorismo materno, né? Que é dentro do empreendedorismo feminino, ainda tem o da maternidade. Né? Tem o da maternidade. Mas que é a grande maioria que empreende. Sim. Nós somos frutos da maternidade. Sim. Muitas vezes, né, Lu? Essa pesquisa do Sebrae diz que 70%. Exato. Né, 70% dessas... De quem empreende vem disso, né? De querer ir no balé da filha, de ir na apresentação da escola, de poder levar. Querer viajar, né? Eu tô muito em contato com umas meninas, né, lá de fora, amigas também lá de Juiz de Fora, que elas também estão abrindo um negócio que chama Mulher Tá On, também, que vai muito nessa mesma linha, porque o pessoal tá todo mundo se mexendo, né, para poder se organizar, para poder fazer a tal da rede de apoio, né? Porque os grupos acabam se tornando rede de apoio. Aí, nessa pesquisa do Sebrae, diz o seguinte, ó, que as mães que são empreendedoras, elas são responsáveis, 60% delas são responsáveis pela alimentação da família. Então, ou seja, é um fator de sobrecarga, né? Sobre limpeza da casa e das roupas, 58%, né, além de empreender, de fazer tudo, também é responsável direta dessa limpeza. 45%, ou seja, quase a metade, é o responsável familiar das tarefas escolares com os filhos. Né? E 60% dessas empreendedoras são as que cuidam da higiene dos filhos, né? Banhos, escovar dente, mandar dormir, tudo que essa dá coisa muito toda. trabalho. Né? E
desses 70% que iniciaram depois de ter filho, 63%, que eu acho que é um número muito grande, decidiram empreender em função da maternidade e não por outro motivo, né? Eu acho que é um pouco isso que eu senti. Eu senti que o mercado ele não estava preparado, não tinha oportunidade dentro do que eu precisava e podia. Eu acho que muitas mães se sentem assim, um pouco mesmo sem saída. Muitas vezes é o jeito que você tem de continuar trabalhando, é você empreendendo. E você falou aí uma coisa muito interessante sobre você, sobre a Paula, que eu achei que, sim, faz um pouco eu não tenho filhos, né? Mas, assim, é uma coisa que é um sofrimento meu, é uma dor. Você falou que você era workaholic. Workaholic, isso. E você fez essa transição, porque você começou a dizer que fecharam portas para você. Você sentiu frustrada quando você era aquela pessoa acelerada, que fazia 1000 coisas, e de repente, do nada, você teve essa transição de mudança? Como que foi para Paula, Sim, na verdade? E até porque eu trabalhei até bem perto de eu ter minha filha. E depois, quando eu voltei da licença maternidade, eu ainda completei um tempinho ali, uns 3 meses, depois da licença, trabalhando antes de me desligar de vez do trabalho. Então, eu senti, sim, é um impacto muito forte. E outra coisa, você vem de uma situação que você está sempre muito bem arrumada, você está sempre conseguindo estar por dentro do que está acontecendo, você está lendo os melhores livros, você está tendo os melhores ambientes sociais. De repente, quando você vê, está você, uma criança, você não sabe nem cuidar da criança, a criança sabe cuidar de você, uma criança chorando, você ali meio descabelada, sabe? É um impacto muito forte. É como se é um freio, o carro mesmo tá vindo em alta velocidade e para, entendeu? É um freio, assim, muito forte. Mas eu sempre falo que muita gente fala, né? Aluno tem filho e tem muita gente que diz, mas quando que vai ter? E tem que ter. Eu falo assim, cuidado com essa frase, porque... Não só porque você está desrespeitando o outro, mas a maternidade, assim como o casamento ou qualquer outra coisa, nem tudo é para todo mundo. E nem tem que ser para todo mundo. Mas uma coisa que muita gente não fala, eu acho que é um grande tabu, é que, para mim, se a maternidade nasce uma nova mãe, uma coisa não está sendo dita, e o óbvio precisa ser dito. Morre uma pessoa. Sim. Pelo menos para mim, houve uma... Então, quando eu brinco, eu falo... Quando alguém me fala, eu tô pensando de ser mãe. Porque você fala tanto, acho tão bonito isso. E realmente, assim, na minha vida hoje, não tem alegria e mais presença do Espírito Santo quando eu tô perto dos meus filhos. Então, uma coisa... Amar não tem nada a ver com responsabilidade. O que você tem? São outros assuntos, né? Mas, quando você se torna mãe... Aquela pessoinha ali deixou de ser prioridade, né? Nasce uma nova prioridade, nasce um novo jeito de ver a vida, novos medos. E é uma despedida muito... Eu falo como esse acidente aí, né? Uma despedida muito brusca de quem eu era. Porque por mais que você imagine... Você não tem como. Se você não viveu, não tem como. É a mesma coisa, eu falo assim, imagina como é um brigadeiro. Ai, tem um gosto assim. Se você é um americano e nunca ouviu falar de brigadeiro, não adianta eu ficar mandando você imaginar. Outra coisa é quando você comer. Sim. Não é? Parece que surge na sua frente, primeira coisa, se abre o livro dos medos, né? Medos que antes você nem sabia que existia. Medo de gripe, você tem medo de tudo. Medo de tudo, medo de tudo. Nossa, você tem medo de assim, na sua cidade não tem escorpião, mas você tem medo de escorpião, entendeu? Então, assim, é um negócio que você começa a ficar meio paranoico. Você olha até nas cortinas, se tem, será que tem escorpião? Será que tem aranha? Será que, sabe? O pernilongo, eu lembro que o meu marido, coitado, ele pegava os pernilongos, os bichinhos assim que aparecia, e depois que ele pegava, ele ia analisar, igual se CSI, assim, o bichinho. Olhava se tinha um pra ver se tinha risquinho, tipo assim, se o bichinho que picou, será que, sabe, será que é da dengue? Aí ia analisar o bicho. Então, assim, são umas coisas assim que a gente não, realmente, nada prepara. Eu já fui uma mãe, que eu digo isso, fui uma mãe meio velhinha aí, né, que minha primeira filha veio e eu tava com 35. A minha segunda filha veio e eu já tava com 42, mas já, tipo assim, dias depois eu tava no 43, sabe? Ela nasceu, logo depois eu fiz aniversário. E eu achava assim, nossa, né? Uma pessoa mais madura e tudo, vai ter, assim, uma plenitude. Não tem nada. Tão doida quanto a mais doida de 16 anos. Eu também tinha 30 quando eu tive meu primeiro filho e achei extremamente desafiador. Achei também extremamente desafiador empreender solo. Na época eu empreendi, eu não tinha sócia, não tinha nada, né?
Então, depois de 3 dias de cesárea, você tem que estar pagando gente. Quando não Sim. tem licença maternidade. E outra Exato. coisa, o Lucas nasceu em agosto, graças a Deus. Já tinha passado a época de matrículas, que eu tinha uma escola de idiomas. Então, eu penso tanto que eu trabalhei em julho. Ele era para nascer em setembro. Eu acho que com certeza impacta também as demandas, né, o estresse, né? Eu tinha conseguido, graças a Deus, um time para eu não ter que ficar na sala de aula também. Mas são tantos desafios e aqui a gente não romantiza o empreendedorismo. Mas ao mesmo tempo, eu imagino que também seria muito desafiador para mim ficar no CLT. Em 2019 eu tive a oportunidade de voltar para o CLT. Eu já tinha os 2 filhos e eu absolutamente odiei. Não é mais para mim. Já foi um dia, eu já gostei muito do CLT. Gostosinho, 13º, né? Ai, eu gostei. delícia. Eu gostava das reuniões da firma, de não ter que pensar em nada. Eu adorava na época, né? Apesar de que já era um CLT problemático, porque tudo eu ficava tendo ideia, tudo eu queria trazer, tudo eu queria criar. Então eu Sim. tive sorte de ter bons líderes que topavam as loucuras. Ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque tudo me enjoava fácil na mesmice e eu também não gostava tanto de ser direcionada, eu gostava de trazer as novidades. Mas por isso que é importante a pessoa se conhecer, porque às vezes ela também empreende por falta de oportunidade, falta de opção, mas ela não se adapta, ela se frustra. Sim. Então precisa assim de ter muito autoconhecimento, porque quando você sabe como você funciona, você sabe, né? Então quando eu voltei pro CLT em 2019, para mim foi só bater o martelo de que não é pra mim mesmo o CLT. E meu chefe gostava e ficou chateado que eu mudei. Graças a Deus eu tinha uma justificativa boa pra sair, mas eu já ia sair de todo jeito. Eu só tava esperando acabar o semestre pra não deixá-lo na mão, mas falei, nossa, não tem como mais, porque eu não queria mais também a mesma coisa. Queria a liberdade, a flexibilidade e também a criatividade. Sim. Eu acho que essa é a característica, acho, mais impactante pra quem tá escutando aí, tá em dúvida ainda, né? Porque tem muita gente que fala assim, vou voltar pro CLT. Eu falo, gente, deixa eu falar, não tem fácil. Não tem. tem fácil. Não tem. E muitas vezes, nos desafios do dia a dia mesmo, a gente pensa, quando tem algum problema com um cliente. Eu lido diretamente com o atendimento do público. Eu pôr a mão mesmo, né? Então, é muito mais complexo. Tem questão da energia, tem a questão da preocupação, a saúde da pessoa que está ali na tua mão. Então, assim, são vários fatores. Mas, assim, dá vontade de falar assim, não, vou trabalhar para alguém, vou receber meu salário. Ai, não vou ter que divulgar nada na rede social, porque isso consome, essa questão da tela. A hora que você falou sobre o seu trabalho, eu achei fantástico. Porque genial. Quanto mais a gente retardar o uso das telas, melhor. Eu falo porque eu tenho vício desse negócio. Eu não consigo não estar olhando o celular. É verdade, a Lu tem um vício. Até aqui, antes da gente gravar, ela fica gravando, ela fica olhando, né, Lu? Ela se esforça às vezes. Eu tento, mas assim, a hora que você vê, você já tá ali. Aí eu falo assim, mas Porque por que foi feito pra isso. Vamos dizer assim, você Mas é a dopamina. né? Você tem que ler esse livro. Gente, leiam esse livro da dopamina, porque vocês vão ficar chocados. E aí, foi assim, feito pra isso. e quando assim... Olha, a gente tem a fase do descanso. Eu acho que o descanso é muito importante. E eu não tenho essa questão. A hora que você falou que eu sou viciada em trabalho, eu fazia vários trabalhos extras. Eu sou assim. Então, assim, quando eu tô na clínica, eu tô em paz. Mas se eu estiver em casa, por exemplo, tirei meio período na minha casa, eu me sinto culpada. Mas é o sabotador dela, o hiperrealizador. Ela tem dificuldade de lidar com o ócio. Não o ócio dá tristeza, dá ansiedade, dá tudo Que nela. vazio é esse que a gente tá preenchendo, Exato. né? Porque, assim, por exemplo, né? Antes de eu sair de licença maternidade, eu tinha um trabalho muito bom, muito bem remunerado. E fora do meu trabalho, que era, tipo assim, né? Já era coordenação, então já era, vamos dizer assim, já tinha um salário bacana. Mais do que suficiente pro que eu precisava. Por que de noite eu ainda tinha que caçar mais serviço? Entendeu? É o hiperrealizador. Mas é um sabotador. Mas eu fiquei espantada com você fazer essa transição, ter essa aceitação de trabalhar menos horas, ter tempo de qualidade com seus filhos. Aceitação, assim, não é assim também, não. Aceitação tem mesmo, tem de verdade. Tem psiquiatra, tem medicação psiquiátrica nessa história, entendeu? Tem muita terapia, tem reiki, meu Deus do céu, quantas sessões de Paula, reiki? mas sabe o que eu acho? Não é só sobre trabalhar menos horas é sobre a oportunidade de olhar para dentro. Sim. Porque quando a gente está ocupado fazendo coisas o tempo todo, a gente não está parado para olhar para o nosso sentir.
Sim. Por isso que a gente fazendo esse trabalho sempre de olhar para o CPF junto com o CNPJ é importante, porque muitas vezes eu tô fazendo porque eu tenho que preencher, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Só que isso também atrapalha o meu crescimento do meu negócio e uma hora a conta chega. Sim. Exatamente. Não importa quando, vai chegar. A conta chega sim. Hoje em dia eu me vejo bem mais em equilíbrio, sabe? E vou te falar uma coisa. Essa questão toda de empreender e tudo foi muito bem assim conversada em casa também com meu marido. Aí o que hoje em dia me dá muita sustentação é o fato da gente ter isso tudo muito bem alinhado em casa. Vamos dizer assim, é uma pessoa que me apoia integralmente. Quando eu tenho que participar de evento, participar de alguma coisa, ele assim me cobre em tudo que eu preciso, né, nas minhas tarefas de casa. De forma muito, assim, tem muito orgulho de mim. Isso é muito legal. Eu acho que eu tenho uma estrutura até privilegiada, que algumas pessoas não têm. Exatamente. E aí, nessa mesma pesquisa que a gente estava comentando... A né? gente não caiu em nenhuma porcentagem, Paulo, eu e você. Não. Nós estamos tudo fora da caixa. Temos que fazer a maioria, é. Eu caí em tudo, só no filho que eu não tenho. E aí tem que conciliar negócios e filhos. Aí eles perguntaram para as pessoas, né? Para as mães e pais. Aí 45% das mães falam que não tem dificuldade de conciliar negócio e trabalho. Eu falei, gente, uau, né? Que poderosa. Mentiu. Quase a metade. Desculpa, mas mentiu. Das que tem negócio, 25%, a maior dificuldade delas é não conseguir se dedicar o tempo suficiente pro negócio. E nem pro filho. Que ela fica ali, ela divide o tempo. Mas então, é uma coisa doida, gente. 25%, ou seja, 1 a cada 4 acha que não está se dedicando tempo suficiente. E 14%, a dificuldade dessas 14% é de não ter com quem deixar os filhos, né? Aí entra a gente. Nós estamos nessa porcentagem. Porque exatamente. vocês hoje estão longe das famílias, né? De Isso. origem, tudo. E é complicado mesmo. Que eu entendo quem é mãe, eu vejo a dificuldade. Eu acho que eu não tenho psicológico pra mim, assim. Uhum. Porque eu trabalho bastante. Tem dia que eu chego e falo assim, não fecha a porta da cozinha. Eu queria uma luzinha, mas assim, tomar um chá e acabou. Porque assim, a entendo. gente não tem energia. Aí eu fico pensando, gente, imagina eu chegar em casa, dar Sim. conta da casa, cuidar de uma criança. Eu já tenho uma outra criança de quase 50 anos. Então eu falo assim, gente, como que eu vou dar conta? Gente, não é pra mim isso daí. Mas eu não sei, isso é muito complicado. Ontem eu tava vendo uma mãe lá no meu prédio, que ela é mãe de 3 meninas, e ela tem 2 pequenininhas que são gêmeas. E as duas andando num carrinho todo bonitinho, pequenininha andando. Aí, ela tava no meio das meninas e as meninas andando no carrinho. Aí, a de trás caiu. Aí ela, opa, minha filha. No que ela virou, a de trás caiu, a da frente já tinha caído e batido. Nossa. Então, mãe, realmente, assim, não tem sossego. Eu falei, gente, eu pensei assim, coitada, sabe? Tá acudindo 2 aqui caindo. Eu sei que isso vai passar, eu sei que isso é uma fase, mas realmente, vamos dizer, é muito desafiador. Também acho que não é pra todo mundo. Eu acho que não vai chorar todo dia. Isso, e vamos dizer assim, não quer dizer também que a maternidade, ela não é... Ela é muito, muito boa, mas ela não é só feliz. Tem momentos... Sim, claro. Tem momentos... Viver não é só feliz, né? O Exatamente. padecer no paraíso, que a gente escutava tanto, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Eu acho que ser mãe é sensacional e talvez uma emoção, além de ser muito única... Uhum. Uma emoção que mexe com a alma, né? Então, é muito sensacional. Mas, ao mesmo tempo, ela não é resposta para nada, não é solução para nada, não preenche. Porque tem gente que, às vezes, quer preencher um vazio, quer ajudar no casamento. Eu falo só, escolha muito. Pense muito, esteja no seu melhor, porque a maternidade realmente vai te exigir. Sim. E o seu filho também é o seu negócio. É a mesma coisa. É a mesma o seu coisa. Negócio é seu filho. E é um negócio que ele não dá muito retorno financeiro, não. Não, o mãe, então, só se o seu filho for rico depois no futuro. A empresa, ela te dá o 18 anos. retorno financeiro, tem a parte do retorno financeiro. O filho, meu Deus Só do céu. se você é mãe do Alok, uma coisa assim, aí deu bom, hein? Mãe, né? Aí mãe deu do bom. Neymar. E uma coisa que, assim, eu acho também que às vezes, a gente não pode tirar de uma pessoa, né, a responsabilidade, a função e passar para outra. Isso não concordo muito, assim. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ser empreendedora e repassa, de repente, toda essa responsabilidade dela de mãe pra uma avó, sabe? Pra uma tia. Acho Depois sente ótimo falta. quem faz isso. Sente falta. E, além disso, acho ótimo quem faz isso com
pessoas até remuneradas para isso. Mas às vezes você, assim, eu penso assim, em mim, né? De repente, se eu morasse perto da minha mãe, talvez a minha mãe tomasse conta muito das minhas filhas. Não é para mim viver o meu sonho também. Eu não posso, de repente, sobrecarregar o sonho porque a outra pessoa também tem sonho. Né? E a gente às vezes tem essa tendência, tipo assim, não, mas a minha mãe vai olhar, o meu pai vai olhar, a minha tia tá disponível, vai olhar. Minha mãe fala, eles já viveram a fase deles, né, de criar vocês. Eles podem ajudar, né? Tem uns que são maravilhosos, às vezes, principalmente quando a pessoa tem uma dificuldade de fazer isso remunerado, né, de pagar uma pessoa para isso. Né? Eu acho que uma mãe, um pai ajuda por um tempo, mas a gente tem que pensar o seguinte, é um combinado, sabe? É um acordo. Mãe, você vai olhar o fulaninho pra mim aí 1 ano, porque nesse 1 ano aí eu vou trabalhar muito e eu vou pegar junto pra nós prosperarmos todos juntos. Mas não imaginar, né, que o outro vai resolver essa questão obrigação, né? Mas até falando nesse tema de mãe e de ter muito tempo de empresa, um dos nossos patrocinadores aqui é o Laboratório Baixa, que e foi fundado, né, pela dona Elizabeth. Apesar de ter esse nome, Antônio Baixa, muita gente às vezes chega lá e fala, cadê o seu Antônio Baixa? Né? Ela até contou aqui. Mas eu achei interessantíssimo na história dela, porque na época, então tem 45 anos atrás, ela empreendeu muito na raça também. Sim. Muito mesmo, né? Construiu essa marca até hoje. As 2 filhas trabalham lá dentro, a Sara e a Kátia. E também fizeram, né, a mesma formação e tal. E ela, até hoje, ela trabalha lá. E na empresa, ela vai tá ali no conselho também, nas decisões do laboratório, nas inovações. Eu acho tão interessante você estar tanto tempo, né, no mesmo segmento. Isso é um desafio para mim. E também sempre buscando inovar e trazer essa maestria, né? Então, agora eles têm vacina para crianças pequenas, né? Para quem gosta de dar vacina na rede particular por vários motivos. Tem essa questão de poder... você, Paula, às vezes o marido tá viajando, tá sem carro, de poder ligar e falar, olha, vem aqui fazer o exame da criança aqui em casa. Quando eles vão lá fazer o exame da Livinha, eles levam até aquelas bolinhas, sabe? Que você tem que pôr R$1 e sai uma bolinha? Sim. Então, eles levam para depois, aí pra criança também ficar ali, ter o lúdico, né? Já que a gente tá falando nisso, eu acho muito importante. E outra empresa também, né, Lu? A Conceito. A gente tá com uma felicidade de 2 empresas, assim, tão... maravilhosas, né? Olha que linda. Temos até aqui, Igor, colocando no laboratório Antônio Baixa. Esse aqui é a sede nova deles, se eu não me engano, lá 45 anos cuidando da sua saúde aqui em Itajubá. Eles estão com espaço... Eles têm uma filial, né, que tem... Acho que não tem, Paula, uma área que você vai amar, que é super lúdica, porque como elas são mães, todas de meninas. Que legal. São muito... elas criaram uma área infantil pra criança ficar ali, tem que esperar o pai e a mãe pra ficar colorindo, pra ficar brincando, e não tem... a ideia é ser mais disruptivo esse ambiente, né? Com livrinho. Até mais humanizado, bem né? humanizado. Porque assim, tudo novinho. A criança... E, por exemplo, assim, de repente a criança vai... questão de sangue, né? Alguma coisa assim, vai tirar o sangue, uma coisa. Em geral, tá meio nervosa, de repente, muito já bom. dá uma baixada. E eles têm um quartinho lá colorido, também com adesivinhos de borboleta, umas coisas bem bonitinhas, já pra criança não ir pra aquela área de, sabe? Porque tem uns laboratórios que é um negócio pequenininho, fechado, a criança já chega lá com medo, já fecha a portinha, já vem aqui tanto de agulha, aqui tanto de pote. Em que bairro que é? Eles têm um na Varginha. E tem o outro... Ai, gente, Itajubá, eu não decoro tanto. É meio centro. É perto da igreja ali. Ele é bem no centro, o Antônio Baixa. Ô, Igor, depois aí você acha pra gente o endereço aí. Se você achar, você me fala aqui que eu já falo pra Paula. E tem também a Conceito Interiores, que também completou agora 17 anos. Esse ano eles vão fazer 18 anos. Maior de idade. Vai ser maior de idade. E a Conceito também, assim como o laboratório, é uma empresa familiar, né? Então tem a Carol e o Maurício, são casados. O Igor colocou aí o endereço, ó. Tá lá. São 2 espaços, né? Lá na Zequinha Braga. Aí. Eu enxergo isso mesmo. E na Xavier Lisboa. Então, são 2 locais. Esse do Zequinha Braga é uma filial nova que tá toda personalizada. Ela ficou muito bonita, muito legal. Eu gostei bastante. Eu faço meus exames lá. Então,
todo check-up, faço as coletas para a questão da intolerância da lactose que eu tenho. Então, eu sempre cuido com eles. Eles são maravilhosos. Nossa, é outro nível. E a Conceito, ela faz móveis planejados. E também a Carol é arquiteta, então ela também faz projetos. Lá na minha casa nova, eu estou construindo. Eu contratei a Carol para fazer o design de interiores. Uhum. E aí, eles também fazem aqueles móveis lindos. E nosso escritório que a gente trabalhou anterior, né, Lu? Uhum. Ela que fez a cozinha. E o interessante também, você tem algum móvel seu que tem um valor sentimental lá, que é bem antigo, e você quer restaurar, ela faz a restauração também. Legal. É sofá... Da parte de estofados. Estofado, Eles assim, trabalham né? também com o Leonardo Bueno há muito tempo. Eles têm um trabalho juntos, que é o artista que tem aqui na artista nossa plástico. região. Então, eles têm um trabalho muito legal. Mas eu acho que o mais importante, assim, é a qualidade e ser uma empresa que também olha para o cliente dessa maneira humanizada, né? De ver o que Sim. pode. Então, quando foi lá para casa, eu falei, Carol, para o Marketplace. Antes de ir para lá, eu chamei, né? Falei, Carol, você acha que dá para ter o Marketplace aqui, minha sala e tal? Eu falei, eu não tenho dinheiro para fazer nada aqui nessa sala. Ela fez um projeto, ela falou, vamos fazer assim, usando as coisas que você já tem. Uhum. Então, eu fiz lá e Maravilhoso. ela fez bonitinho, ficou uma gracinha e deu para aproveitar o espaço, né? A da Grace também. Foi. Então, a gente é muito feliz também de ter empresas que confiam aqui no Empreendedoras, que apoiam, porque esse conteúdo só consegue ser feito e realizado por conta desse Dessas tipo de empresas. empresa que acredita Uhum. na gente, né? Paula, e queremos agradecer muito sua presença Conversa aqui. boa, Eu que nossa. agradeço. Eu, antes de finalizar, eu só gostaria de falar com vocês o seguinte. A gente falou muito, assim, né, das dificuldades do empreendedorismo feminino, mas a gente não falou também da fortaleza, porque, na verdade, é muito desafiador você empreender na maternidade, mas, por outro lado, você tem o maior motivo do mundo, depois, tipo assim, quando você sabe que você tem que criar, cuidar e botar comidinha ali Sim. para aquelas crianças em casa, você tem o maior motivo do mundo, né? Assim, E ser exemplo e inspiração. isso, ser exemplo, inspiração, fonte, né, de recurso. Você tem a maior motivação, né, do mundo Verdade. com as crianças em casa. Mas o isso. trabalho que você faz é sensacional. Você vai vir para modificar muito aí. Eu acho que é um trabalho único que a gente precisa mesmo, tá precisando no mundo. Um pouco mais de off. Sim, off. Eu tenho um dos produtos que eu vendo, chama-se Caixinha do Agora. A Caixinha do Agora é da Eu Amo Papelão, que a gente Sim. comentou, né, que produz. Eu vendo alguns produtos deles aqui em Itajubá. E a Caixinha do Agora é isso. É uma caixinha de papelão que você monta ela bonitinha em casa. E aí, por exemplo, na hora do jantar, na hora do que for, as pessoas pegam todo... É uma caixinha muito fofa, de papelão. Que aí todo mundo guarda o celular ali dentro. Porque, Não tipo pode assim, pegar. Não pode pegar. Isso Né? Tem que precisa ficar muito. ali E é muito legal na para as caixinha do crianças agora. também falar, papai e mamãe, agora é a hora da caixinha do agora. Isso. Dá essa liberdade para eles, E outra, né? assim, uma coisa que eu tenho assim, observado, eu não tenho conhecimento ainda acadêmico disso, né? Eu tô muito encantada, assim, com todos esses assuntos, tenho estudado muito, mas eu ainda não tenho esse conhecimento. Mas o que eu tenho observado empiricamente é o seguinte: a criança, ela gosta do desplugado. A criança, ela quer o desplugado. Você oferece qualquer bobagem que você oferece de alternativa para a criança, ela quer. Na verdade, é mais sobre a gente do que sobre eles, de repente. Eles são até um pouco, às vezes, eles não querem televisão, não querem o celular. Às vezes é porque você precisa. Aí você coloca, tipo assim, minha filha, vê aí porque eu preciso fazer alguma coisa. Né? Desde arrumar a casa, né? São tantas tarefas que você leu aí, tantas coisas, Isso. né? Ontem à noite, meu marido falou com a minha pequenininha assim: Amália, vamos fazer um bolo com o papai? Ela falou, vamos. Ela não sabe, né, fazer bolo. Ela não é uma grande apreciadora de bolo. E o bolo era de banana, ela não come banana. Entendeu? Mas foi fazer o bolo feliz. Pelo mas brincar, é pela atividade. pelo com o Por, pai. por viver aquele momento, né? Exatamente. Criar momentos exata- afetivos, né? Momentos Sim, né? de sim. recordação. E eu acho que esse trabalho seu tem tudo a ver com isso. É É isso. criar memórias. É sobre família. Família. É isso aí. União. Sobre família e sobre melhores seres humanos aí no futuro. Exatamente, nós estamos precisando. Faz pra Vida adulto, longa faz ao pra zelo adulto de também. zebra. Faz zelo de zebra adulto. E eu vou falar pra você, assim, eu tenho muito a agradecer a minha rede de apoio, porque a minha rede de apoio, ela não é uma rede de apoio talvez convencional, não é a mãe ajudando, porque tadinha tá longe, mas ela de vez em quando vem ajudar muito.
não é o pai, mas assim, são as minhas amigas. Que rede de apoio, sabe? Maravilhosa. O Marketplace também aqui em Itajubá se torna uma grande referência para mim e também se torna minha rede de apoio, na medida que eu consigo já resolver muitas coisas, né, ali no grupo. E, vamos dizer assim, eu quando fiquei grávida da minha primeira filha, por exemplo, eu tive anemia. Eu tinha uma amiga minha que ela fazia cubinhos de couve, a Luanda, maravilhosa, ela é madrinha das minhas filhas, inclusive. Ela fazia cubinhos de couve para levar para mim, tipo assim, você tira o cubinho, né, que fica no congelador e coloca no feijão na hora de fazer o feijão para poder enriquecer, sabe, o seu feijão. São os pequenos carinhos, os pequenos. Assim, né? A Marta, minha vizinha aqui de Itajubá também, eu tava sozinha em casa, meu marido viajando há umas semanas aí atrás, ela falou assim, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de 1 hora para poder arrumar a casa depois do trabalho. Aí ela foi lá, pegou a pequenininha, fez várias malcriações com ela, foi uma coisa terrível, mas assim, ela ficou 1h30 firme e forte ali, entendeu? Tomando conta da criança pra mim, entendeu? Pra eu poder ter o meu respiro. E eu sou muito, muito, muito privilegiada nesse sentido, sabe? Eu tava grávida no ano de 2020, né? Que foi o ano fortíssimo da pandemia. E você imagina, tava minha filha e meu marido dentro de casa o dia todo. Ele também ficou home office. E a gente ali o tempo todo, aquele negócio da escola mandando um monte de trem pra fazer. Atividade, meu Deus, era mais atividade do que quando tava na escola presencial. Eu acho que aquilo foi uma vingança das escolas. Tipo assim, agora vocês vão ver. Mandava muita atividade, muita coisa pra fazer. E aquilo eu ficava exausta. Eu tava grávida, uma grávida já ali meio patinando. Eu tenho minha amiga Natália, que é psicóloga. Ela não morava perto de mim. Continua não morando perto de mim. Mas assim, ela pegava, ligava pra minha filha e falava, então, Ana, vamos ler? E elas leram Harry Potter na pandemia. Elas leram quase tudo de Monteiro Lobato na pandemia. Então, vamos dizer assim, olha como é maravilhoso ter uma rede de apoio de pessoas que te ajudam nesse nível, sabe? Uhum. Minha amiga Eveline, lá do Mato Grosso também, todo dia ela e o marido dela mandavam. Mandaram também por um tempo, porque depois a pandemia se tornou um negócio impossível, né? Mas, assim, no início da pandemia, por umas boas semanas, eles mandavam charadinhas pra minha filha, tipo assim, cada charadinha que você acertar em 24 horas, manda a resposta pelo celular da mamãe. Não podia pesquisar na internet. Cada charadinha que você acertar, quando a gente for em São Paulo te ver, é um passeio que você ganha com a gente. Não era passeio pago, nada disso. Era um passeio pra ir no parque, sabe? Sim, coisas assim. Curtir. Mas é por se importar, né? Exatamente. Mas você tá vendo tanto exemplo que você deu, eu acho que no final a grande mensagem que passa é o quanto a gente pode ajudar o próximo. Sim. Com pequenas coisas, né? E ter esse olhar, assim. E de verdade, né? Como já estamos no nosso tempo aqui, espero também que esse episódio ajude alguém, de alguma maneira. Eu acho que vai pegar muito. Né? Foi ótimo. Gente, muito Gratidão, obrigada, Paula. Agradeço, meninas. Obrigada a todo mundo. Gente. Com certeza cativou bons amigos, porque é uma excelente amiga. Exatamente. E um beijo pra vocês. Tchau, Até a gente. Até a próxima. próxima. Tchau, tchau.